Um menino nos nasceu e o governo está em suas mãos. Ele foi chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Um menino nos nasceu, nos foi dado para resgate de nós. E ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, o nosso general. Esse é Jesus. Nesse mês de dezembro, principalmente nessa última semana, é necessário que a gente passe a tentar conhecer melhor quem é Jesus. Quem é esse Jesus a que tanta gente fala, tanta gente se refere? Alguns odeiam, outros amam, alguns perseguem e outros querem seguir. Quem é esse Jesus tão controverso? No texto, no vídeo de ontem, a gente viu algumas profecias que foram feitas a respeito de Jesus no Antigo Testamento e que se cumpriram no Novo Testamento. Nós vimos também a humanidade de Jesus dentro da sua árvore genealógica, aonde ele tinha pessoas como Abraão, Isaac, Jacó, mas também tinha pessoas como Raabe, a prostituta, como Ruth, uma estrangeira, demonstrando assim a humildade, a humanidade de Jesus, através da sua árvore genealógica, mostrando que ele é filho de Abraão, filho de Davi, descendente da realeza do povo judeu, do povo de Israel escolhido por Deus. E hoje eu queria ver um pouco com vocês a respeito de algumas coisas que as pessoas perguntam muito, né? A Bíblia ela não é clara quanto à infância de Jesus. Ela não fala muito sobre a infância de Jesus. Ela cita alguns episódios, como por exemplo, quando Jesus fica em Jerusalém e Maria e José e seus irmãos e o povo vão embora de Jerusalém, voltando para sua cidade depois da festa. E Jesus fica em Jerusalém. Então, são alguns episódios que a palavra de Deus nos conta, mas ela não é muito clara quanto à infância de Jesus. A Bíblia também não é muito clara. As pessoas se confundem, perguntam muito por que Jesus era chamado de o Nazareno, se ele nasceu em Belém. Por que ele passou a ser chamado de Nazareno? Então, essas questões eu gostaria de tentar esclarecer agora com vocês um pouco. Nós vemos no texto de Mateus, no capítulo 2, no versículo 13 a 23, respondendo a essa questão de por que Jesus era chamado de o Nazareno. E o texto da palavra de Deus, ele nos diz o seguinte: depois que partiram, depois que os reis magos partiram, foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá,
até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado de Nazareno. Então, apesar de Jesus ter nascido em Belém, depois dele ter fugido para o Egito para não morrer pelas mãos de Herodes, ele volta para a terra de Israel e vai para uma cidade chamada Nazaré. E ali ele é criado. Ali ele tem praticamente toda a sua infância, em Nazaré. E ali em Nazaré ele aprende o ofício de carpinteiro, com o seu pai José, que era carpinteiro. Ele aprende a trabalhar com a madeira, ele aprende a sustentar a casa junto com seu pai, seus irmãos. E ali ele vai se crescendo. A palavra de Deus diz que Jesus crescia em formosura, em conhecimento, em sabedoria, em estatura, né? O que nos dá a entender que Jesus estudava muito, que Jesus trabalhava muito. Era uma criança como outra qualquer. Tinha uma infância como outra criança qualquer. Existem alguns filmes que foram feitos sobre Jesus que mostram algumas heresias, algumas coisas que não são verdade, algumas coisas que a Bíblia não nos diz. Algumas heresias do tipo que Jesus, como criança, pegava um passarinho morto e fazia com que o passarinho ressuscitasse. Algumas coisas nesse sentido, fazendo milagres, fazendo sinais e maravilhas ainda quando criança. Mas isso não é dito na palavra de Deus. Não existe nada que faça referência a isso na palavra de Deus. Inclusive, a palavra de Deus, ela nos fala que o primeiro milagre que Jesus fez em sua vida foi num casamento na cidade de Canaã, aonde ele transforma a água em vinho. Inclusive, essa passagem é conhecida na palavra de Deus como sendo as bodas de Canaã, aonde Jesus transforma a água em vinho. Esse foi o primeiro milagre feito por Jesus. Mas o que eu quero trazer bem claro aqui é que durante todo, apesar de termos poucas referências à infância de Jesus, nós vemos que Jesus foi uma criança, um jovem, um adolescente que cumpriu as Escrituras, que cumpriu a lei. Honrava seu pai e sua mãe, mesmo sabendo que José não era seu pai verdadeiro, mas ele honrava seu pai e sua mãe. E como que nós vemos isso? Como que nós vemos que Jesus sabia que José não era seu pai verdadeiro?
No livro de Lucas, no capítulo 2, versículos de 49 a 52, nós lemos o seguinte: Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Esse trecho ele trata justamente daquela passagem da vida de Jesus que eu estava comentando agora há pouco, aonde a família de Jesus vai para Jerusalém para as festas. Ali eles participam ali das festas, de tudo. E quando termina as festas, a família dele, junto com o povo da cidade de Nazaré, volta em viagem para a cidade de Nazaré. Depois de um dia de caminhada, Maria e José percebem que Jesus não está com eles. E aí começam a procurar por Jesus. E não o encontram. Então retornam a Jerusalém para buscar Jesus. Quando chegam lá, encontram Jesus dentro do templo. E as pessoas que estavam ao redor de Jesus ficavam maravilhadas com ele, porque ele tanto aprendia com os sacerdotes, com as pessoas, os anciãos que estavam no templo, quanto ele também ensinava. E Jesus, nessa época, estava com mais ou menos 12 anos de idade. Então, as pessoas se maravilhavam com Jesus. E quando Maria e José encontram Jesus no templo, José interpela, pergunta para Jesus: meu filho. Maria pergunta: o que você está fazendo aqui? Por que você deixou a gente preocupado? Nós estávamos te procurando. E é aí que Jesus fala o que nós lemos a partir do versículo 49. Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? Ou seja, Jesus sabia que José não era seu pai legítimo. Jesus sabia, já tinha ideia, já sabia de quem ele era filho. E José e Maria não compreendem aquilo, apesar de saber de todas as coisas, saber que Jesus foi fecundado em Maria através do Espírito Santo, eles não entenderam muito bem o que Jesus falou. Mas mesmo assim, Jesus poderia ter chegado para José e para Maria e poderia ter dito assim: olha, vai embora, não me procure mais não. Eu preciso fazer aquilo que meu pai manda que eu faça. Mas não. Jesus honra seus pais. Jesus honra José como seu pai, Jesus honra Maria como sua mãe e volta com eles para Nazaré. E a palavra de Deus é bem clara no versículo 51, quando ela diz assim: era-lhes obediente. Jesus foi uma criança obediente. Jesus não foi uma criança rebelde. Jesus não foi uma criança que causou problemas para os seus pais. Ele era uma criança obediente. E sendo obediente, no versículo 52 nós lemos assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e diante dos homens. Esse é o Jesus que nasceu para nos salvar, nasceu para cumprir um propósito, que veio ao mundo para fazer aquilo que seu pai tinha planejado para ele. É interessante a gente ver que Jesus ele se coloca humilde, ele se coloca como servo, ele se coloca diante dos pais dele, diante dos amigos, diante das outras crianças, ele se coloca como servo. Ele aprende o ofício de carpinteiro, ele passa a trabalhar com seu pai. Aqui nós não sabemos se Jesus já tinha pleno conhecimento do que ele deveria fazer.
Aqui nós não temos conhecimento, a palavra de Deus não nos deixa claro se Jesus realmente já sabia que ele era Deus, filho de Deus, se ele já tinha esse entendimento. Mas mesmo assim, ele se colocava como servo, como humilde. Ele se colocava disposto a aprender. Ele se colocava disposto a trabalhar. Ele se colocava disposto a ser igual a todas as outras crianças da época que morava ali com eles e de acordo com os costumes que eles tinham. Hoje em dia nós vemos muitas vezes os nossos filhos, jovens, crianças, que são rebeldes, que têm divergências com seus pais, que querem se colocar, às vezes, até acima dos pais, sabedores de mais coisas do que os seus pais. Principalmente hoje por causa da tecnologia, onde uma criança já bem nova sabe mexer com tudo, com celular, computador, tablet e tudo mais. Então, muitas vezes, eles até fazem piada com os pais que algumas vezes não sabem lidar com esses aparelhos. E aí nós ficamos pensando, aonde será que se perdeu essa humildade, essa característica de nossos filhos de se colocar submissos a nós, saber que eles devem nos honrar, saber que eles devem nos respeitar, saber que eles devem tratar os mais velhos como senhor, como senhora, tendo respeito a essas pessoas. Jesus era assim. Era uma criança, um jovem, um adolescente que respeitava, que procurava estar sempre disposto, pronto a ajudar. Pelo menos no pouco que a palavra de Deus nos conta, é isso que nós entendemos da vida de Jesus. E, tirando a dúvida de muita gente, por que Jesus era nazareno, era chamado de Nazareno? Por causa disso. Sempre avisado pelos anjos de Deus, José era sempre avisado em sonho e era direcionado, olha, vai para tal lugar, porque querem matar o menino, querem matar Jesus. E José foi morar, por fim, em Nazaré. Nazaré era uma vila muito pequena. Dizem as histórias que Nazaré não tinha mais do que 15, 20 famílias nessa vila. E é por isso também, por ser uma vila tão humilde, por ser uma vila tão pequena, é que se dizia, né, aquele ditado, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que de Nazaré vem alguma coisa boa? É justamente por isso, por ela ser uma vila muito pequena, inexpressiva, onde poucas famílias moravam ali. Mas foi aonde Jesus cresceu, foi aonde Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro, foi aonde Jesus trabalhou com seu pai, honrou os seus pais. E é onde Jesus crescia, como diz a palavra de Deus, em graça, em sabedoria, em formosura, em estatura, se tornando o homem que Jesus foi. Glória a Deus! Eu espero que a gente tenha caminhado um pouquinho mais nesse nosso alvo desta semana, antes do Natal, de conhecer um pouco mais quem é essa pessoa de Jesus. Quem foi essa pessoa maravilhosa de Jesus. E vamos ver se nós conseguimos, nos próximos dias até o Natal, falar um pouco mais de Jesus, conhecer um pouco mais desse que veio para nos salvar. Uma coisa interessante que eu vejo muita gente falando, até músicas foram compostas falando isso. As pessoas falando assim, o melhor de Deus ainda está por vir.
E como nós estamos tratando de Jesus, eu gostaria de botar uma questão para nossa reflexão, para a gente pensar um pouco. O que será que Deus tem de melhor do que o seu próprio Filho e que ainda não nos deu? Será que realmente o melhor de Deus ainda está por vir? Eu, particularmente, acredito que Deus, como diz a palavra, né, como diz a própria Bíblia, ela fala que Deus já nos deu todo o seu melhor, tudo aquilo de mais precioso que Deus tinha, ele nos deu, que foi o seu Filho unigênito e que se tornou primogênito quando morreu por nós e nos fez ser chamados de filhos de Deus. Para todos aqueles que confessam, que creem, que aceitam o sacrifício de Jesus, a palavra de Deus nos diz que nós somos feitos filhos de Deus. Então, a partir do momento que nós somos filhos de Deus, Jesus se tornou o primogênito entre vários filhos. E eu quero deixar essa reflexão. Será que não está na hora de nós entregarmos para Deus o nosso melhor? Às vezes nós estamos falando que o melhor de Deus ainda está por vir, mas será que não está na hora de nós mudarmos essa frase e dizermos assim: o nosso melhor nós vamos entregar para Deus a partir de agora? Parar de entregar só o resto, parar de entregar só o que sobra e entregar para Deus o nosso melhor, da mesma forma que Ele nos deu o seu melhor? Só para nossa reflexão. Glória a Deus, nessa semana que antecede o Natal, que a gente possa pensar nessas coisas. Nos achegar mais a Jesus, nos colocar mais perto de Jesus e entender um pouco mais essa pessoa maravilhosa que se entregou, derramou o seu sangue para limpar, pagar o preço pelos nossos pecados. Glória a Deus, aleluia. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal. Nos ajude a levar a palavra de Deus quanto mais longe, para quanto mais pessoas, melhor. Em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra, envie ela para todos os seus contatos. Poste ela nas suas redes sociais. Coloque aqui embaixo os seus comentários. Diga o que você acha, o que você tem achado do nosso canal. E principalmente, seja tremendamente abençoado na pessoa de Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, permita que Jesus transforme a sua vida nessa semana do Natal. Permita que Jesus nasça no seu coração verdadeiramente. Não se preocupe tanto com os presentes, com as comidas, com as bebidas, com os festejos. Mas se preocupe mais em se achegar a Deus, se achegar a Jesus e permitir que Ele entre na sua vida, transformando de uma vez por todas a sua vida numa bênção total, em nome de Jesus. Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, sua família, as pessoas que te rodeiam e que você ama, a sua empresa, o seu trabalho, sua escola, sua faculdade, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá. Que as bênçãos de Deus, que as bênçãos do Espírito Santo estejam sobre você, em nome de Jesus. Glória a Deus, faça a diferença na vida de alguém essa semana. Permita mostrar Jesus para que ele nasça no coração de outra pessoa, em nome de Jesus.
Abreijos para você e até o próximo vídeo.